aí, gentes? Tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta aqui na área. E hoje eu achei um review muito interessante na Bike Whale do senhor Pratik Kandar. Ele fez esse review da Scrambler 400X da Triumph, que eu achei interessante bastante para trazer para o canal. Por que isso? Ele achou poucos pontos objetivos que realmente me chamaram a atenção. O resto são pontos subjetivos, tá? Que eu vou até passar para vocês dando a minha opinião, mas eu não vou colocar o que ele dizia ser ponto positivo ou negativo, porque é o que eu falei, é subjetivo. Pode ser ruim para ele, pode ser bom para outra pessoa. Então, é o tipo da situação que é complicada para você falar bem ou mal de um produto. Então, eu prefiro deixar a subjetividade para vocês. Então, vamos lá. O roteiro que ele montou é um roteiro de 1.200 km, com 90% estrada e 10% entre cidade e off-road. Só que tem um detalhe que não ficou muito claro, tá? Porque ele dá a entender que ele pegou essa moto 0 km na concessionária e foi para a estrada. Só que vê bem, como ele não deu muitos detalhes, quanto tempo ele ficou entre pegar a moto na concessionária e ir para a estrada, eu estou supondo que ele pegou hoje e foi para a estrada amanhã. Então, eu estou com algumas dúvidas a respeito de se isso são defeitos ou se são más regulagens. Que você volta na concessionária e resolve isso em 2 tempos. Tá? Então vamos lá. O que ele falou de positivo? Motor. Elasticidade e torque em baixas rotações. Retomadas fortes. Câmbio de 6 marchas, macio e preciso. Estabilidade. Tremendamente ágil em curva, mesmo em curvas de alta. Segundo ele, o pneu, ele realmente gruda, tá? É um chicletão. O que, em curva, isso é muito bom. E também a agilidade com que a moto ela deita, você tem que ter um pouco de cuidado, porque ele, segundo ele raspou várias vezes a pedaleira em função das curvas mais rápidas que ele entrou, tá? Assento e posição de pilotagem. A posição de pilotagem é bem ereta e com assento com espaço para se ajustar. No off-road, quando necessário ficar em pé, os pedais dão firmeza. E isso no off-road, embora não seja a minha praia, eu sou um cara do asfalto. Eu gosto de velocidade e para mim não funciona. Mas eu entendo o que ele quis dizer com os pedais darem firmeza. Eu já andei em moto trail raiz, que o pedal ele era muito estreito, não tinha aquele grip, né? Aqueles dentes de metal. E realmente, quando você passava em algumas situações de costela de vaca, por exemplo, aquilo não te dava firmeza
Parecia que você ia cair a qualquer momento. E parece que a Scrum não tem esse problema. Ela realmente dá firmeza para você. O que ele falou de negativo? Suspensão. Em piso esburacado, mostrou-se rígido demais, especialmente na traseira. Bem, ele estava com bagagem, tá? Mas, embora ele não tenha dito se quando ele estava na trilha ele estivesse com bagagem. Ele achou a suspensão traseira rígida demais. Só que essa rigidez excessiva pode ser regulada na pré-carga. E pode ser que ele tenha saído da concessionária já regulada com uma pré-carga mais pesada, porque ele ia colocar bagagem na moto. Então, é uma interrogação aqui. Freio dianteiro borrachudo. Passou insegurança nas reduções, nas entradas de curva de alta velocidade, tá? Porque você, pelo que eu entendi do que ele falou, você aperta o freio e ele não demora para dar aquela gripada, né? Bem, isso é uma coisa que pode ser uma simples regulagem no freio, tá? Pode ser que não tenham colocado aquela malha de metal externa para o produto não expandir e dar essa sensação de borrachudo. Tem muitas coisas aqui que te dão dúvidas. E freio borrachudo normalmente é porque não tem a malha de metal para não deixar a borracha expandir. Um ponto de dúvida também, tá? No off-road, o desempenho deixa a desejar, mas ela não é feita a trilhas pesadas. Mas na estrada de terra vai bem. Bem, o que a Scrum, a ideia da Scrum é que você possa ir para qualquer terreno, tá? Mas não quer dizer que você pode pegar uma trilha. A Scrum, a ideia dela é que ela sirva muito bem na estrada e que você possa pegar uma estrada de terra sem perder grandes desempenhos. A Scrum não é adequada para trilha. Ela pode ir? Pode. Mas não é o terreno natural dela. O terreno natural dela é estrada de terra. Esse é o terreno natural. Então é uma coisa que, se você está pensando em comprar uma Scrum, preste atenção nesse detalhe. Porque tem motos trail, realmente trail, que você pode pegar uma trilha que vai ficar show de bola. Mas o modelo Scrum, a ideia dela não é essa. Não é pegar trilha. Bom, esses foram os pontos negativos. Agora, vamos continuar com as interrogações, tá? Os freios, né? Vamos recapitular. Os freios que estavam borrachudos, e eu expliquei o porquê. Pode ter acontecido. E aí teve uma coisa que eu não achei muito legal da parte do repórter. Porque, subjetivamente, ele colocou uma reclamação que eu não vi a razão disso. Eu vou colocar a foto aqui, bem nesse pedaço, para vocês entenderem
que eu estou querendo dizer. Ele não gostou do painel, porque tem um velocímetro analógico e um painel menorzinho com as outras informações da moto, como por exemplo a marcha que está, temperatura de óleo, temperatura do radiador, odômetro, nível de combustível, tá? Tudo isso está nesse painel menor e o velocímetro está no painel maior analógico. Aí é uma questão de costume e uma questão de estética. Eu, particularmente, eu prefiro um painel grande com um velocímetro, porque é por ele que você toma ou não multa, né? E um painel menor com o restante das informações é aceitável. Na minha opinião, esteticamente ele é bonito. Eu não teria nenhum problema com ele. E, gente, a Scram, é como eu falei, ela é uma moto de uso misto. Mas isso não quer dizer que ela seja boa para uma trilha. Aliás, ela é um quebra-galho para fora de estrada. A minha opinião sobre o conceito Scram, não estou falando especificamente dessa moto, eu estou falando do conceito Scram, tá? Ele é on-road e uma estrada de terra, não um off-road pesado. Para isso você tem as trail pura. E se você quer fazer um trail puro, pega uma moto adequada para isso. A proposta dessa moto não é fazer trail, é te levar a lugares de acesso não tão fácil quanto você indo por uma estrada. Ela pode pegar uma trilha? Pode. Mas ela não vai ter o equilíbrio e o desempenho de uma trail. Essa é a questão. E essa foi uma reclamação que ele colocou na reportagem que eu não concordei. Agora, outra coisa que ele colocou também na reportagem e que eu coloco uma grande interrogação nela, tá? As estradas na Índia não são muito diferentes das nossas aqui. E ele reclamou que a suspensão traseira estava muito dura. Como eu falei, ele pode ter ajustado essa pré-carga para a bagagem que ele estava levando. A moto fica naturalmente mais dura. Agora, se ele regular um pouco mais leve essa pré-carga, vai ser mais confortável. Quanto a isso, não há dúvida. Mesmo quando você está em um carro, se você coloca muita carga nele, a suspensão também ela vai ter um curso menor e pela própria pressão do amortecedor ela vai ficar um pouco mais dura, vai bater no final do curso. A mesma coisa numa moto, mesmo com regulagem da carga. E olha, uma coisa que ele elogiou e que eu achei que era realmente objetivo foi a elasticidade do motor. Porque esse motor ele é um pouco girador. O torque total mesmo ele aparece a partir dos 6.000 giros. Só que ele mesmo elogiou que esse motor, mesmo em baixas rotações, ele tem um bom torque. E isso é importante numa Scram. Porque se você está numa estrada de terra que você precisa subir um aclive, você precisa desse torque
torque em rotações menores. E se a curva de torque dele ela tem pouca inclinação, é uma coisa muito boa. Principalmente em retomada de estrada, você precisa do torque e da potência. E nos casos em que você está numa estrada de terra e você tem que subir um aclive. Então, essa moto tem boas qualidades. Mas você tem que entender a proposta dela. E, a meu ver, o repórter não entendeu a proposta da moto. Mas, como sempre, quem decide isso é você que compra. Não sou eu, não é o repórter. Eu só estou passando isso porque eu achei uma ideia que poderia ajudar você a tomar uma decisão se você quer ou não essa moto. Não estou falando mal de Bajaj, não estou falando mal de Triumph, não estou falando mal de ninguém. Eu só estou falando que essa moto ela tem uma proposta. E se você vai além da proposta dela, ela não vai responder do jeito que você quer. Para você ter uma ideia, ele reclamou até de pequenas pedras, insetos que bateram nele, porque a moto não tem uma bolha. Scrum com bolha. Scrum, por definição, não tem bolha. É que nem você colocar bolha numa trail raiz. Não faz sentido. Mas, é como eu estou falando para vocês. A ideia é que vocês tenham a melhor informação possível para vocês comprarem essa moto. Aqui em Recife eu não consegui experimentar nenhuma das duas, porque simplesmente a fila estava quilométrica e, sabe, eu deixei para lá. Mas assim que as coisas normalizarem, eu vou estar lá. E por falar em normalização, vou soltar outro vídeo hoje a respeito de uma expansão de produção da Triumph aqui no Brasil. Veja lá. Gente, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo de hoje não, acabei de falar que vou soltar outro. Tô ficando, ó. A idade está chegando. Essa foi a notícia do momento, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição e principalmente, não deixa de comentar. Põe o teu ponto de vista aí. Vamos bater um papo mais sobre isso, ok? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.